Moraes. Opa, vamos lá. E de onde que sai esse negócio de Pikachu, cara? De onde que sai esse negócio de Pikachu? Esses porra desses alunos aí. Pikachu é um Pokémon que solta raios pelo rabo, velho. Desgraça. Mas vamos lá. Pessoal, escolhi aqui em administrativo um tópico que, porra, é metade do edital administrativo. Veio coisa pra caramba, que é a parte de atos. Bora lá, bora lá. Vamos desenrolar um pouquinho aí? Se isso aqui funcionar, funcionou. Negócio de atos administrativos. Rapidinho, antes de eu começar. Por que eu gosto muito de trabalhar com resuminho, palavrinha-chave, essas dicas? Alguma vez, vamos lá, galera. Você vai fazer uma questão, uma prova, principalmente, já te bateu aquele branco? Aquela coisa que você fala, porra, nunca vi isso na vida, ou tipo, já vi isso, não sei de onde vem. E dá a impressão que quanto mais a gente estuda, mais a gente se dedica, menos a gente sabe. Mais burro a gente vai ficando, mais branco vai acontecendo. O branco não é porque você não tem a informação, é que você tem tanta informação, você aprendeu tanta coisa que você não sabe onde procurar. É a mesma coisa que você pegar e ver, por exemplo, uma floresta de longe assim. Porra, vocês vão um troção verde. Agora você vai chegando perto, você vai encontrando a informação, você vai aproximando, você vai cada vez encontrando mais fácil. E uma forma disso, claro, é o treino, é repetição, é bunda na cadeira, tá? Não tem fórmula mágica. Mas muitas vezes a gente erra a questão porque a gente é um pouco arrogante na hora de responder. Você quer bater assim a cara na questão e já pá, matar na lata. Não é assim não, tem que desenvolver aos pouquinhos. Pô, você olha a questão. Você fala, eu acho que isso aqui é direito administrativo. Aí, ó, meio caminho já está andado. Você descobriu a matéria que é meio caminho está andado. Você vai lembrando, pô, é atos e tal, e aos pouquinhos vai chegando lá. Uma forma de fazer isso é trabalhar através de resumo, mnemônica, muito treino, tá? Muita decoreba. É claro que tem que ter a compreensão, tem que ter interpretação. Mas essas pequenas decorebinhas, o que acontece? Você lembra às vezes de uma palavra, o restante todo vai desenrolando, vai desenrolando. Aí é encontrando as palavrinhas-chave e treinando, tá? E treinando, fazendo muito exercício. Mas vamos lá, depois a gente conversa um pouquinho mais. Vamos começar a mover o conteúdo aqui. A parte de atos administrativos. Fácil pra caramba. É um tópico que assusta muito a galera, porque é um tópico um pouco doutrinário. Não tem muita coisa na lei. É um tópico um pouquinho doutrinário. Mas para a prova é bem de boa. Primeira pergunta. Todo ato que a administração pública pratica é um ato administrativo? Lógico que não. Ato administrativo é aquela manifestação unilateral de vontade, porque a manifestação de vontade emana da administração pública. É diferente de um contrato administrativo que é bilateral. É unilateral, no qual ela utiliza-se das suas prerrogativas de direito público. Então, o primeiro ponto, é uma manifestação unilateral de vontade. A administração pública que manifesta a sua vontade. Falou que é bilateral, como regra geral, já está errada. Segunda coisa, o ato administrativo, a gente vai ver daqui a pouco, ele é fodão. Pô, o ato administrativo, ele tem todos aqueles atributos. Se eu chego e te acuso de alguma coisa, eu tenho que provar aquilo que eu estou te acusando. Se eu chego e falo que você fez algo errado, o ônus da prova é meu. O ato administrativo é diferente. Eu te acuso, no caso da administração pública, e você que tem que provar que é inocente. O ato administrativo é empurrado goela abaixo do particular, dentre outras coisas que nós vamos ver. Por que o ato administrativo é tão foda? Porque aqui a administração pública está usando da sua superioridade. Quando ela pratica um ato administrativo, ela não está em relação de igualdade com o particular, ela está em cima e o particular embaixo. Só que o que é estar em superioridade? Da onde vem isso? Direito público. Então, são essas prerrogativas de direito público que caracterizam um ato administrativo. Show de bola a resposta de vocês. Realmente, nem todo ato que ela pratica é um ato administrativo. Porque se ela pratica um ato regido por direito privado, já era. Não é um ato administrativo. Então, toma cuidado. Nem todo ato que ela pratica é administrativo. E se for um ato regido por direito privado, já era. Direito privado e ato administrativo não combinam. Segunda pergunta, somente a administração pública quem pratica atos administrativos? Já está errado também, porque por excelência quem pratica os atos é realmente a administração pública. Mas os atos também podem ser praticados, olha só, por quem lhe faça às vezes, por particulares que estejam desempenhando atribuições públicas. Por exemplo, um concessionário de serviço público, um permissionário. Então um particular, um cara que não faz parte da administração pública, mas que está agindo como se fosse, ele também pratica um ato administrativo, mas olha só, ele vai estar utilizando prerrogativas de direito público. Então sempre procura as palavrinhas direito público. Toma muito cuidado, que é bem nessa parte conceitual que ela era assim banana, tá? Resumindo, nem todo ato que ela pratica é um ato administrativo, apenas aqueles regidos por direito público, e não é só ela que pratica esses atos.
Show de bola. Algumas classificações importantíssimas também, tá? Pô, a diferenciação entre ato vinculado e ato discricionário é um conceito quase obrigatório para o direito administrativo, porque você tem que saber a diferença, que a banca vai jogar isso aqui em tudo que é coisa. Mas vamos lá, qual que é a diferença básica entre um ato vinculado e um ato discricionário? Quando a administração pública pratica um ato vinculado, ela está vinculada, ela está amarrada, ela não tem margem de escolha. Olha só, no ato vinculado, quando os requisitos forem preenchidos, a administração pública é obrigada a praticar aquele ato nos exatos termos da lei. Por exemplo, você fez 18 anos, você pagou as taxas, assistiu às aulas teóricas, fez as aulas práticas, fez a prova teórica, fez a prova prática para ter tua CNH. A administração pública pode olhar para tua cara e falar que não? Ou ela está obrigada? Ato vinculado. Se ela está obrigada a praticar o ato, ela não tem margem de escolha, isso é um ato vinculado. Já o ato discricionário não. É aquele ato que ela pratica, ela tem uma certa liberdade na hora de praticar aquele ato. Por exemplo, no estatuto de vocês, que segue a mesma regra nesse caso do 8.112, que a maior parte da galera estuda. A suspensão será de até... É mesmo 8.112, vai, para ajudar. Não ajudou, 90 dias. Até 90 dias. A suspensão, ela coloca um prazo máximo, uma outra regra. O concurso público é de até 2 anos. O concurso público é de 2 anos? Não, ele é de até 2 anos. O que a lei fez no caso da CF? Ela deu uma margem de escolha. O administrador público, quando vai praticar aquele ato, ele tem uma liberdade de fazer um pouco mais, fazer um pouco menos, ou sequer não fazer. Só que essa discricionariedade não sai da cabeça dele. Quando ele vai praticar um ato discricionário, ele não pratica do jeito que ele quer, ele não vai jogar uma moeda, consultar vidente na borra do café, não é assim. Quando ele vai praticar um ato discricionário, como que ele faz essa margem de escolha? Através de uma coisinha denominada mérito administrativo. Muito importante esse conceito. Você já gruda o conceito de mérito administrativo com o conceito de ato discricionário. O que é o mérito administrativo? O mérito administrativo é aquele juízo de conveniência e oportunidade que o administrador público faz antes de praticar o ato. Sabe que porra é essa? É aquela pensada que ele dá. Ele vai praticar o ato, ele para e pensa. Acho que eu vou fazer assim. É aquela pensada que ele dá. Só que ele dá essa pensada sempre para alcançar o interesse público. Então isso que é um mérito administrativo. Ele para, sim, pensa, pô, o que será que eu faço? Ele dá uma raciocinada para escolher se ele faz mais ou se faz menos. Então, o mérito administrativo pode ser chamado em prova também de juízo ou análise de conveniência e oportunidade. A mesma coisa. Uma pergunta. Existe mérito administrativo em ato vinculado? Análise de mérito em ato vinculado? No ato vinculado, eu vou sentar aqui e ficar meia hora pensando que jeito que eu faço. Adianta? Eu vou ter que fazer daquele jeito que está na lei, não vou? Então pronto, não existe mérito administrativo em ato vinculado. Por quê? O ato vinculado é simples. A gente faz uma análise de legalidade. Preencheu os requisitos da lei? Está obrigado a praticar o ato. Agora o ato discricionário não. Ele faz uma análise de legalidade, para ver se está conforme a lei, e também uma análise de mérito. Beleza. Agora vem cá. O ato discricionário, essa discricionariedade do administrador, ela não possui limites? Ela é absoluta? Na boa. Pode ser constitucional, pode ser administrativo. Veio falando qualquer coisa, não possui limites ou absoluto, você sabe que está errado. A única coisa que é ilimitada é o poder de Deus. O resto, tudo que a administração pública faz é limitado, possui limites. Olha só, eu sou administrador público, eu vou fixar o prazo de validade de um concurso público. Eu posso escolher o prazo? Posso ou não posso? Beleza, esse concurso público é válido por 30 anos. Vai rolar? Não vai rolar, porque a lei falou que ele é válido por até 2 anos. A própria lei que dá a discricionariedade para o cara, ela também vai colocar os limites. Então a lei, ao mesmo tempo em que ela dá a discricionariedade a ele, ela traça esses limites. Então ele pode escolher até 2 anos, ele pode suspender por até 90 dias. Ele tem uma margem de escolha dentro da lei. Nós encontramos também um pouquinho da discricionariedade muito em estatuto. Repara que estatuto geralmente tem muitos conceitos jurídicos indeterminados. O que é isso, professor? Conceito jurídico indeterminado. É um conceito jurídico que está indeterminado. Vá. Mas é isso mesmo. A lei chega e fala um troço e fica meio no vácuo, assim. Por exemplo, o que é moralidade? Você reparou que não tem a lei falando que é moralidade? É um conceito jurídico indeterminado. O que é conduta escandalosa? Por exemplo, o estatuto também fala. Ele não fala conduta escandalosa. Ele fala que proceder de maneira escandalosa, tal... É um conceito jurídico indeterminado. Vamos ver um exemplo? O cara ir trabalhar na repartição de bermuda é conduta escandalosa? Conduta escandalosa é uma infração administrativa grave. É conduta escandalosa?
Depende. Alguém do Rio? Quem é do Rio? Rio de Janeiro. Pessoal não vai até tipo de biquíni, sunga lá na padaria, supermercado e tal, e vai. Beleza. Porque o povo anda pelado para tudo meio que é lugar. O cara chega lá no Rio de Janeiro, repartição pública, aquele calor do caramba, mostrando 2 dedinhos de canela, isso não é conduta escandalosa. Agora vamos pensar, tipo, em Cascavel, que aqui ainda é quente, que não rola muito não, mas lá é frio pra porra. Eu quando mudei para aquele lugar, eu achei que ia morrer. O primeiro inverno que eu fui lá, eu sou interior de São Paulo, lá é quente igual aqui. É tipo assim, o frio pra gente é 20 graus, 25 graus. Para mim, uma roupa de inverno era um moletom. Moletom não é roupa de inverno, não, tá? Não sei se eu vou dizer que diabo que é aquilo. É frio, parece o inferno. Inferno não é quente, não. Inferno é frio. É muito frio. É tipo assim, faz menos 7 graus a sensação térmica. Aí imagina, um puta frio daquele, uma sensação de menos 7 graus negativo. O cara vai trabalhar com aquela bermudinha, andar de bicicleta coladinha, assim, apertando os bagos, que você vê até as veias, soltar um pum, faz uma bexiga. E fica derrubando as coisas na repartição, e derruba tudo lá no chão, e põe o pé assim para alongar, e você vê tudo, até as veias das paradas. Opa, peraí, isso é conduta escandalosa? Ele está querendo causar, nesse caso, já classificaria. É igual a moralidade, são conceitos indeterminados. Aí, a cada caso concreto, que o administrador vê se a situação foi configurada ou não, para passar régua, para passar para o próximo conceito. Olha só, diferença básica de vinculado e discricionário. Vinculado sem margem de escolha, discricionário com margem de escolha. Beleza, ele faz o mérito administrativo, é algo que tem discricionário, não tem vinculado. Estou batendo isso, porque lá na frente nós vamos usar de novo. O ato discricionário, da mesma forma que é a lei quem confere a discricionariedade, é a lei quem impõe os limites. Faz pra caramba. Então, isso aqui você pode ver em tudo que é lugar. Por exemplo, qualquer coisa que o administrador público tem uma liberdade ao fazer, a questão pode falar para você que possui uma discricionariedade. Por exemplo, a fixação do prazo de validade de um concurso público insere-se no âmbito do poder discricionário da administração pública. Aí você pega a questão e fala, nunca vi essa porra na vida. Viu? Ela só está floreando. Olha só, a fixação do prazo de validade é algo fixo ou ele tem margem de escolha? Se ele tem margem de escolha, é discricionário? Vamos falar mais bonito agora? Insere-se no âmbito do poder discricionário? É a mesma coisa, é só um jeito mais bonito de falar que é discricionário. Questão correta. Então, às vezes a banca dá essa floreada, mas para você chegar naquilo, tem que ter economia básica. Então, bem fácil, se ele pode escolher, é discricionário. Se ele não pode escolher, é vinculado. Vamos para a próxima classificaçãozinha agora. Essa aqui cai bastante, e é sinosa, galera, que é uma maravilha. A diferença entre ato simples, complexo e composto. O ato simples não vai vir prova, não. Por quê? Porque se ele está te dando a questão, mesmo o cabra que não estudou, o tico-teco bate um papo mais ou menos, ele mata a questão. Porque o ato simples é simples. Um órgão manifestando a sua vontade e praticando um ato. Não tem como ser mais simples que isso. Um órgão, uma manifestação de vontade, um único ato. A treta está onde? Aqui, ó, no ato complexo e no ato composto. A banca fica invertendo os conceitos. No ato complexo, nós temos 2 ou mais órgãos distintos juntando-se para praticar o mesmo ato. Nós temos 2 ou mais manifestações de vontades de órgãos diversos para produzir um único ato. Enquanto no ato composto, nós temos um órgão manifestando a vontade e outro órgão aprovando aquela vontade, sendo que nós temos 2 atos distintos. A banca tem tomado um pouco de cuidado com os exemplos, porque os exemplos são muito discutidos na doutrina. O próprio CESP andou há pouco tempo anulando um monte de questão por causa disso. Então, ele tem batido muito forte agora, bem na parte conceitual. Bem na parte conceitual. Aí, em prova, sabe o que vai acontecer? A banca narra a situação. Você olha e fala, eu já vi isso. Eu só não sei se é o complexo, eu só não sei qual é o composto. Mas é lá que a banca trabalha. Ela ganha para isso. O CESP cobra milhões para fazer uma prova, por quê? Não é para eliminar o cara que não estuda. O cara que não estuda, a natureza elimina ele. A seleção natural faz isso por ela. A banca está lá para eliminar o cabra que estuda. E se ela chega e fala uma coisa absurda, o cabra que estuda não erra. O que ela faz? Ela troca, ela vai invertendo. Então, olha só, no ato complexo, a manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos praticando um único ato, e no composto, nós temos uma manifestação de um órgão e aprovação de outro órgão. Aqui nós temos 2 atos distintos. Olha como é fácil lembrar. O complexo, o exo do complexo, você lembra do? É que vida de concurseiro a gente não faz muito essas coisas mesmo. Estou ligado como funciona, né? É meio embaçado mesmo. Olha só, no ato complexo, você lembra do? Sexo. Ai, professor, eu não sei o que é isso. Vou parar, não sabe o que é isso. No ato complexo, no sexo, quantos órgãos tem para praticar o sexo? No mínimo 2.
Se você manjar dos Paranauê, pode mais. No mínimo 2. Ô professor, e com um só? Não, com um só é outra coisa, deixa pra lá. É o princípio da impessoalidade, fica para outro dia. É uma outra coisa. Olha só, no sexo tem que ter 2 ou mais órgãos praticando o mesmo ato. Ou é tipo, um faz aqui, o outro faz ali no canto sozinho? Não, os 2 estão juntos praticando o mesmo ato. Então, o ato complexo, exo-sexo. 2 ou mais órgãos praticando o mesmo ato. O composto tu mata por exclusão. O composto mata por exclusão. Aprovação de um, manifestação do outro, 2 atos distintos. Cuidado que isso aqui cai muito em prova. E aquele papo que a gente bateu antes, você está cansado, está estressado, está de saco cheio, está puto, está querendo mandar o fiscal tomar no cu. Aí você já está meio bisonhão. Aí você não vê a diferença. Então vai devagarzinho que vai dando tudo certo. Uma classificação bem cobrada, bem importante. E essa aqui, ó, quem acerta, diferencia da concorrência. Vamos para a próxima. Essa aqui também é legal. Essa aqui o pessoal se embanana todo também, porque ela tem muita coisa junto com ela. É uma classificação um pouco mais chata, só que ela não é difícil. Você tem que decorar o básico. Aprende o básico, depois vai complementando. Esse é uma dica que eu deixo aqui agora, tá? Como concurseiro mesmo, não é como professor não. Erro muito comum do pessoal. Às vezes o cara quer sair complementando, aprofundando, ele sabe lá a jurisprudência do STF, o voto de cada ministro, e não sabe o que está na lei, não sabe o básico. O cara quer fazer lá um 69 de pé e não sabe fazer um papai e mamãe ainda. Vai se machucar, vai dar errado, não adianta. Tem que aprender primeiro o básico, depois você vai complementando. A mesma coisa aqui, ó. Qual que é a diferença de ato geral e ato individual? Questão que já foi cobrada em prova. A banca fala assim para você: a nomeação de 20 candidatos aprovados em um concurso público representa um ato individual. O que o cabra pensa? 20 pessoas, indivíduo 1, lógico que está errado. Não, pô, isso é raciocínio de jumento, está certo. Não vai no que é óbvio, vai no que é o correto. Olha só, qual que é a diferença básica de um ato geral e de um ato individual? No ato geral, embora seja um ato administrativo, ele meio que parece com uma lei. Quando uma lei é editada, eu não sei para quem aquela lei vai se destinar. Eu não sei quem vai ser atingido por aquela lei. A lei está lá. Qualquer um que recair naquela situação, aplica-se a lei. No ato geral, nos atos gerais, nós temos destinatários indeterminados. Eu não sei dar nome para as pessoas atingidas. No ato individual, eu sei. No ato individual, a gente sabe dar nome aos bois. Pouco importa a quantidade, pode ser 1, pode ser 1 milhão, mas a gente sabe dar nome aos bois. Por exemplo, a administração pública vai nomear 20 candidatos em determinado concurso público. Nós sabemos quem são essas 20 pessoas? Claro que sabe. Lista de aprovados, do 1º ao 20º. Então é um ato individual. Então olha só, a diferença entre ato geral e individual não é a quantidade de pessoas atingidas. É se nós sabemos identificar quem é destinatário daquele ato. O ato geral, vamos falar dele um pouquinho mais para frente. Ele tem uma cara meio de lei, ele tem esse caráter abstrato, ele tem esse caráter genérico, ele parece um pouquinho com uma lei, embora seja um ato administrativo. Já o ato individual, ele produz efeito diretamente. A gente sabe diretamente quem é atingido. É uma nomeação, é uma exoneração, é uma demissão. Ali tem o nome da pessoa, dá para a gente identificar quem são os destinatários. Bem tranquilo essa também, olha só. O próximo. Muito importante essa parte, você vai encontrar alguma coisa disso em prova, que é a distinção. Oi? O que está acontecendo aqui? Esse é tão fácil que até o slide falou isso, não precisa nem explicar. Olha só, cuidado para não confundir os elementos com os atributos. Às vezes você estuda, você aprende uma aspira muito louca e me cai na questãozinha orelha seca, que é a diferença entre elementos e atributos. Os elementos ou requisitos de validade são requisitos que devem ser preenchidos para o ato ser válido, está no nome, está no nome. O ato administrativo, ele é meio fodão, ele tem todas aquelas superioridades sobre o particular. Então, quando ele é praticado, ele tem que obedecer algumas regras. Essas regras são os elementos. Olha o nome, ó, requisitos de validade. Se um requisito de validade não for observado, o ato é inválido, o ato é ilegal. E ato legal a gente anula, já chegamos aqui. Está vendo como a matéria de atos ela é toda linkada? Só que a gente trabalha sempre assim, picando um pontinho por vez, para ficar mais fácil a compreensão, depois a gente junta tudo. Os elementos são requisitos de validade. O que é isso aqui? É o Cofifomob. O que é o Cofifomob? É a musiquinha do Cofifomob, ó. Cofifomob, Cofifomob, lá, 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 lá. Acabou. Só isso, a musiquinha. Entenderam a música do Cofifomob ou não? Então canta uma vez comigo. Não, canta de verdade mesmo, não é só para... Canta. Cofifomob, Cofifomob, lá, 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 lá. Agora eu quero ver, quem é foda canta Cofifomob modo turbo, que é assim, ó.
Cofifomob. Competentividade da forma de objeto. Aí o cara tem que ser mais sólido um pouco. Tem que estar estudando um tempinho maior. Que você fala na lata os 5 elementos do ato. Ó. Vamos lá. Cofifomob. Competentividade da forma de objeto. São os 5 elementos do ato administrativo. A competência, a finalidade, a forma, os motivos e o objeto. Vamos entender o que é cada um deles? Olha só, competência. Competência em direito não é tipo assim, nossa, o cara é competente, ele é habilidoso. Nada a ver. A competência é quem tem atribuição legal para a prática do ato. Antes de eu passar no concurso, eu advoguei durante um tempo. Meu amigo meu se meteu numa treta de trânsito aí, e foi me chamar, eu não entendia nada daquela merda, ele me chamou para ir no fórum com ele. Eu falei, eu vou piorar a situação, tenho certeza, mas vamos lá. Aí ele só queria um processo cível, para ele pagar uma indenização, quem tivesse errado. E ele morrendo de medo. O juiz vai mandar me prender, eu vou sair preso, porque ele vai falar não sei o que lá, e eu posso ser preso. Eu falei, não, preso você não vai. Ele pode ter que pagar o conserto do carro do cara, mas preso você não vai. Mas o juiz entendeu que eu cometi um crime, não sei o que lá. Eu falei, não vai, por quê? Porque ele não pode. Mas e se por acaso ele mandar prender? A gente fala que ele não tem competência para aquilo. Aí você vai preso também, caramba, você fala isso na cara do juiz. Não, competência não é competente habilidoso, é quem a lei define que tem autoridade para a prática do ato. Então a competência é quem vai praticar o ato. A competência, ela é irrenunciável, imprescritível, ela é inalienável, ela é intransferível, mas ela admite a delegação e a avocação. O que é a delegação? A delegação é quando eu pego um ato que eu deveria estar praticando e passo por uma outra pessoa praticar no meu lugar. Eu estou emprestando a competência. Delegar a competência, entre aspas, é emprestar a competência. Ela é minha. Eu estou emprestando para a pessoa, ela pratica, a hora que eu quiser eu pego de volta. Agora a vocação não. A vocação eu vou e tiro da pessoa. Eu arranco a competência dela. Eu tomo a competência dela e pratico o ato no lugar dela e depois devolvo. Para simplificar, a gente tem bastante conteúdo para trabalhar ainda. A competência, olha só, ela é irrenunciável, imprescritível, intransferível, mas ela pode ser delegada e avocada? Pode. O que é a finalidade? É a finalidade para a prática do ato. Quando um ato é praticado, eu não pratico aquele ato para atender os meus interesses pessoais, ou do meu truta. Eu pratico o ato para atender o interesse público. A gente pratica o ato para atender o interesse público. A gente pratica o ato para atender aquele objetivo que a lei fixar, as coisas que a lei quer com o resultado daquele ato, e não para me privilegiar. Então, se a questão fala para você que o cara praticou um ato com vingança, um ato para ajudar o amigo dele, tivemos uma violação do elemento finalidade. A forma é o jeito que a gente pratica o ato. Por exemplo, para aplicar uma penalidade a um servidor, tem uma forma específica, PAD, processo administrativo disciplinar. A forma é o jeito que nós praticamos o ato. Não pode confundir a motivação. E olha só, a motivação, ela está dentro do elemento forma, com os motivos. Primeiro vamos ver o que são os motivos. Motivo é algo mais seco, é algo parado. É o que está na lei e o que aconteceu no caso concreto. É como a lei define algo e o que aconteceu na vida real. Aí a gente vai pegar isso e colocar no papel. A hora que a gente pega e exterioriza os motivos, nós temos a motivação. E a banca troca muito a diferença de motivos e motivação. O que é motivo? É algo parado. É a situação de fato e de direito. São os termos que a banca cobra. Situação fática e jurídica. É o que aconteceu na vida real e como aquilo está previsto em lei. A gente junta essas coisas e coloca elas no papel, a gente escreve, a gente exterioriza isso, aí nós temos a motivação. E o objeto? É o próprio ato. É o conteúdo material do ato. É o fim que se pretende produzir. Oi? Que 15? Que teu cu? Comecei a dar aula agora? Você quis dar aí, rapaz. Eu dei 5 minutos de aula, já quer me arrancar. Olha que vagabundo. Então o que é o objeto? É o próprio ato, é o fim que se pretende produzir. Não pode confundir então os elementos que é o Cofifomob com o que a gente vai trabalhar, que são os atributos. Calma que a gente já chega lá. Olha só, como eu disse, o que é a motivação? A motivação é a exteriorização dos motivos. A banca troca, ela vai trocar na tua prova. Motivo é algo parado. Situação fática e jurídica. E a motivação é a exteriorização dos motivos. Ela inverte, tá? Bem de boa, ela inverte. O que é a teoria dos motivos determinantes? Cai muito também, a banca adora. Você entendeu uma vez na vida, nunca mais encerra a questão. Ela diz algo óbvio. Olha só, o que essa teoria fala? Que os motivos alegados para a prática do ato devem ser verdadeiros? Pois, se os motivos forem falsos, o ato será ilegal, mas é lógico. Se ele está praticando o ato e está falando que os motivos são esses,
esses motivos devem ser verdadeiros, senão o ato é ilegal. Isso é óbvio. O problema está no seguinte: em alguns casos, a motivação não é necessária. Por exemplo, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal: os cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração. Se ele quer exonerar um cargo em comissão, ele não tem que explicar. Ele olha para a cara do puto e fala: tchau, só isso, perdeu, tchau, só isso, ele não precisa explicar. Agora olha só, imagina que tem uma situação que a motivação não é exigida, mas ainda assim ela foi feita. Nesses casos em que a motivação não é exigida, porém ela foi feita, aplica-se essa teoria. Não entendi? Vai entender agora. Olha só, eu sou titular do órgão administrativo. Se eu quero exonerar o cargo em comissão, eu preciso motivar? Não precisa. Mas se essa motivação é feita, aplica essa teoria. Por exemplo, imagina que o cara que tem um cargo em comissão chega para trabalhar, a autoridade olha para a cara dele e fala: puta que eu pariu, cruz credo, que coisa feia que você é. Não dá para olhar para tua cara, parece que pegou fogo e apagaram com um garfo tua cara. Não dá, é muito feio, estou te exonerando porque você parece um chupa-cabra. E motivou. Ele não precisava motivar, mas ele motivou. Aí o cara volta com um atestado da mãe, da avó, falando que ele é bonito, ele vai invalidar essa exoneração. Por quê? Porque não era exigida a motivação. Mas se ela foi feita mesmo assim, aplica-se essa teoria. Próxima parte. Se isso aqui funcionar. Foi. Olha só. Quando a gente fala dos atributos, a gente lembra da PAT. Quem que é a PAT? São os atributos, as características do ato administrativo: presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Primeiro ponto, não confundir atributo com elemento. A banca trocou, já está errado. Não acabou não. O que você fez aqui, João Paulo? Isso é macumba sua, tenho certeza. Olha só. Não confundir elemento com atributo. Valeu. Obrigado. Não